Olá! Se alguém ainda tinha qualquer dúvida sobre a perversão humana que a esquerda personifica, já não tem mais como manter qualquer tipo de questionamento, meus amigos. Os últimos dias têm sido verdadeiramente reveladores daquilo que move e alimenta o povo da sinistra. Apenas e tão somente ódio, rancor, frustração e apego à violência. A violência é o recurso destes covardes. Depois do 7 de setembro, tivemos reiteradas oportunidades para entender como os esquerdistas, desde os imbecis da adolescência, passando pela demência e a estupidez daqueles que, vencidos pelos anos, esmeram-se apenas em tentar ser o pior de si a cada dia. Mas eles sempre foram assim. A questão é que com as redes sociais eles estão se expondo e sendo expostos. A escrotidão pessoal e individual, que era do conhecimento de um círculo restrito, graças à internet, agora está ao alcance de todos. E nós só nos assustamos com tais revelações porque muitas vezes queremos ignorar os sinais que eles próprios vinham emitindo ao longo das últimas décadas. Cá entre nós, quem dentre nós tinha ou tem alguma dúvida do caráter de jornalistas que nunca foram jornalistas, mas apenas militantes comunistas alçados a ocupar a vaga de profissionais nas redações dos principais veículos da velha mídia em nível nacional e nem vou falar em nível mundial. Comece, por favor, a prestar atenção no comportamento e nas manifestações de militantes que trabalham em emissoras de rádio e de TV, nos sites e nos portais, nos blogs da sua cidade. Porque no cenário local, estes vermes repetem o modo de agir que é praticado no Rio, em São Paulo e Brasília, que devem essas cidades concentrar o maior número de pestilentos que se dizem comunicadores, mas que não passam de dejetos humanos, meus amigos. Acreditem, e eu venho alertando faz muito tempo que, abre aspas, a qualidade humana e o comportamento pessoal desses indivíduos ainda é mais baixo, vil e degradante daquilo que vai ao ar, daquilo que eles publicam, fecham aspas. E o pior é que muitos desses são admirados por pais que se dizem honestos e se apresentam como conservadores. Depois das lágrimas cheias de emoção que a Michele Bolsonaro verteu na Paulista no dia 7, houve uma enxurrada de tentativas de ridicularizá-la, o que demonstra que eles sentiram que a emoção exposta e escancarada pela primeira-dama tocou no emocional do povo. Porque em um discurso, meus amigos, o verdadeiro objetivo é tocar o lado humano, o coração. Nenhum discurso em palanque objetiva a formulação de uma tese, mas sim trazer as pessoas para junto do orador. E a Michele conseguiu isso com palavras emocionadas. Não só com as palavras emocionadas, mas com as lágrimas que emocionaram. E os débeis mentais da esquerda, ensandecidos pelo ódio e cegados pelo rancor, passaram a tentar desqualificar aqueles momentos e nada mais conseguiram do que agigantá-la no coração dos brasileiros. Meus amigos, mas a semana foi reveladora, uma das mais intensas dos últimos tempos. Observe, rememore. Depois do episódio da Paulista, tivemos a agressão covarde de uma turma que não era composta de universitários lá na Universidade Federal do Paraná. Podem até estar fazendo algum curso, mas são psicopatas. E todos nós sabemos que muitos deles, com seus custos pessoais e de material didático,
pagos pelo narcotráfico, pelo crime organizado e mesmo facções terroristas como o MST. A agressão na Universidade Federal do Paraná é o retrato da esquizofrenia e dos monstros acelerados que tomaram conta do ambiente universitário de norte a sul. O justiçamento levado a cabo pelo Supremo Tribunal Federal também serviu para aguçar o instinto e o sentimento de ódio que continua a germinar dentro de cada esquerdista. E, volto a dizer, sem qualquer distinção de idade. O voto magistral de Fux, desmontando e expondo ao ridículo o roteiro mambembe do processo do suposto golpe, serviu para gerar manifestações de ódio de quem não passa, abre aspas, cadáver adiado que procria, fecha aspas, no lapidar verso de Pessoa. São os imbecis solitários que buscam espaço e luz junto aos seus, ainda que isso sirva apenas para desagradá-los e degradá-los ainda mais. E tudo culminou, teve seu ápice, com a repercussão mundial, meus amigos, da morte de Charlie Kirk. E então nós, os verdadeiros revolucionários, porque hoje apenas os conservadores podem se apresentar e se assumir como revolucionários. Nós somos os únicos que temos uma mensagem poderosa de resgate da dignidade humana. E então nós nos deparamos que o ódio da esquerda contra a vida, contra a liberdade, contra Cristo e os cristãos, contra a livre iniciativa, contra o belo, contra o amor, é universal. Unidos pela bestialidade, meus amigos, os esquerdistas são iguais, onde quer que andem. São sempre almas atormentadas e alimentadas pela percepção da própria impotência. Sabedores de antemão, são os únicos derrotados. Por isso matam. Por isso admiram-se mutuamente na estupidez e na degradação mental e na degeneração espiritual. Por isso, meus amigos, eu quero enfatizar muito: não podemos desistir. Essa é uma guerra espiritual, é uma guerra do bem contra o mal. Nós não podemos ter medo de nos assumirmos e de conceitualmente nos prepararmos como os únicos e verdadeiros responsáveis, os únicos e verdadeiros revolucionários, aqueles que efetivamente têm compromisso com o resgate da vida. Pense nisso, dê uma refletida e a gente vai se encontrando por aí. Um abraço.